Alô, meus queridos, eu fico muito feliz da sua participação no @canal Varal. Curte, compartilhe e participe das nossas mensagens. Nós vamos falar de José, o pai de Jesus. Por que ele não viu os milagres do filho? Vamos partir para o principal? Porque José é pouco citado na Bíblia. Por que será? Será que José chegou a ver os milagres de seu filho Jesus? Pegue a sua Bíblia e veja como cada evangelista inicia o seu evangelho. Todos se referem a Jesus. Mateus, por exemplo, ele começa citando a origem de Jesus. Marcos, ele aborda logo no início a boa notícia de Jesus, o Messias, Filho de Deus. Lucas, o que ele faz? Ele afirma que decidiu escrever depois de cuidadoso estudo e de entrevistar as testemunhas oculares que conviveram com Jesus. E João? João faz uma profunda meditação sobre Jesus. O Verbo é Deus, o Verbo se fez carne, fez Jesus. Assim era Jesus. As pessoas que participaram da história, da sua salvação. Eu também posso citar outros, como Zacarias, como Isabel, como João Batista, como José, como Maria. São importantíssimos para falar delas. Não é objetivo primeiro dos evangelistas. É uma grande verdade. Sobre José, o importante, como afirma Mateus, é saber que foi um homem justo e assumiu a missão de esposo fiel de Maria. Ele foi o guardião e tutor de Jesus. Resumidamente, podemos dizer que foi o pai adotivo de Jesus. E ele o quê? Ele não foi o pai biológico. Então, irmãos, ele sustentou a Sagrada Família com o seu trabalho, com a sua ordem, com a sua justiça e com a sua honestidade. O resto e o pouco que sabemos são deduções que fazemos. José morreu nos braços de Jesus e Maria, provavelmente antes da vida pública de Jesus Cristo. E é tido por todos nós como protetor dos trabalhadores, dos chefes de família e dos administradores. É isso que retrata a vida de José e aquilo que nos ensina. Acredita-se que José, pai adotivo de Jesus, ele não presenciou nenhum dos milagres públicos de Jesus, principalmente porque faleceu antes do início do ministério público de seu filho. Aqui estão os pontos principais sobre esse assunto. Todos eles são baseados na tradição bíblica e na visão teológica. Acredita-se que faleceu antes dos 30 anos de Jesus, e Jesus começou seu ministério após os 30 anos. Os evangelhos destacam o nascimento e a infância de Jesus, mas José percebe-se que desaparece da narrativa antes de Jesus iniciar as suas pregações e milagres, que ocorreram quando ele já era adulto, ou seja, por volta dos 30 anos. Outro fato, qual é o outro fato que nos remete a isso? Foi a ausência na sua crucificação, pois durante a crucificação, Jesus confia sua mãe Maria aos cuidados do apóstolo João, e não a José, o que reforça a ideia que José já poderia ter falecido. Notamos que o foco de sua vida cotidiana, José foi o personagem que cuida de Jesus na sua infância, no trabalho, na rotina, na vida familiar lá em Nazaré. A missão de José foi proteger o Salvador na infância, preparando-o para o seu propósito, gente. Ele preparou o propósito do Senhor. A tradição teológica, como abordado em discussões sobre José, sugere o quê? Sugere que sua fé
não dependia de milagres, pois ele conviveu com o próprio Filho de Deus no seu cotidiano. Portanto, restamos crer que José, ele presenciou o milagre do nascimento e a infância de Jesus, mas não os milagres sobrenaturais que marcaram a vida pública do Senhor Jesus. Isso é um fato. Esse vídeo é curto, é para que você faça uma reflexão, leia sobre isso em diversos livros evangélicos. Lá no Novo Testamento você vai ter a explicação necessária. Você não vê em nenhum momento José, o pai de Jesus, participando ou observando o milagre que ele fez. E a história nos remete a crer que ele faleceu antes dos 30 anos, quando começou o ministério de Jesus sobre a terra, onde ele começou a fazer inúmeros milagres, fazendo coisas incríveis. Então, pense, analise e participe conosco no nosso canal. O nosso canal é o @canal Varal. Curte, compartilhe, participe conosco e nós ficaremos muito gratos com a sua inscrição. O meu muito obrigado e pense no que eu falei, medite no que eu falei e que o Senhor possa cada vez mais te abençoar em nome de Jesus. Amém. O meu muito obrigado.